Inicialmente, eu gostaria de desejar boas-vindas a todos os participantes e os panelistas dessa importante mesa que vai tratar hoje de medicina nuclear. Nós já tivemos uma anterior e vamos ter uma subsequente, dentro desse importante fórum que abarca diversas áreas do setor nuclear brasileiro, né? Inicialmente, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Fabiano Petrucelli, eu sou assessor técnico no Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, da qual é o gabinete que coordena o Comitê de Desenvolvimento do Programa Nuclear Brasileiro. E, em nome do nosso ministro, general Augusto Helena, eu gostaria inicialmente de parabenizar e agradecer à Associação Brasileira de Desenvolvimento das Atividades Nucleares, em nome do presidente Celso Cunha, pela oportunidade de debater esses importantes avanços da medicina nuclear no país. Inicialmente, dando uma introdução sobre o tema, o GSI, como foi dito, ele é o coordenador desse comitê, né, um Comitê de Desenvolvimento do Programa Nuclear Brasileiro, que é um colegiado composto de 11 ministros de Estado, que tem por finalidade assessorar diretamente o presidente da República no estabelecimento de diretrizes e metas para o desenvolvimento do Programa Nuclear Brasileiro. Desde a retomada das suas atividades, esse comitê ele foi criado em 2008 inicialmente, mas em 2017 a sua coordenação passou para o GSI. O CDPNB tem produzido grandes frutos. O principal deles foi a política nuclear brasileira, por meio do decreto 9.600 de 2018, que tem por finalidade orientar o planejamento, as ações e as atividades nucleares e radioativas no país. E tem sido base para a referência da reestruturação desse estratégico setor no Brasil, incluído, no nosso caso aqui, diretrizes e objetivos para ampliação da medicina nuclear. Cabe ressaltar aqui a formulação de políticas públicas de fomento à medicina nuclear e apoio aos projetos nucleares que visam a saúde e o bem-estar da sociedade brasileira tornam-se prementes no atual cenário de crise mundial, tendo em vista não somente a necessidade de maior atenção da saúde, como também a necessidade de ampliação e democratização do acesso da população aos procedimentos médicos e diagnóstico de tratamento disponibilizados no país. A gente sabe aqui, como de antemão, que o Brasil, a produção desses radiofármacos, desses radioisótopos, por razões históricas e políticas, ele deriva do monopólio constitucional. E, por essa razão, ele é restrito às atividades da administração pública federal. Atualmente, essas atividades elas são organizadas nos Institutos Nacionais de Pesquisa, que são vinculados à CNEM. A gente tem aí o Instituto de Pesquisas Energéticas Nucleares, com seu grande esforço aí, cabalístico, vamos dizer assim, no desenvolvimento desses radiofármacos no país, principalmente alguns que são de monopólio exclusivo da União, o Centro de Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear em BH, outros no IPEM, no IEM, no Rio de Janeiro, e no CDTN. Acontece que o crescimento dessa medicina exige o desenvolvimento e a fabricação desses nossos produtos. O Estado brasileiro ele desempenha esse papel no fornecimento de radioisótopos para a medicina nuclear como um todo. A gente reconhece aqui o trabalho que é desenvolvido pela Comissão Nacional de Energia Nuclear há décadas com relação a isso. Mas acontece que existe uma possibilidade de expansão da medicina nuclear no Brasil. O Brasil ele tem um espaço, uma oportunidade de crescimento comparado a alguns players internacionais devido a alguns fatores. Dentre eles, a gente cita aqui uma demanda reprimida, vários exames de diagnóstico, imagens, terapêuticos, não consideram, às vezes, a questão da medicina nuclear por disponibilidade desses radiofármacos. Há uma desigualdade na distribuição desses radiofármacos, que, inclusive, vai ser um dos tópicos dessa mesa, da questão logística do transporte. E, inclusive, a suficiência, né, autossuficiência nacional para a produção daqueles radiofármacos que são produzidos principalmente para o reator nuclear. Hoje o Brasil ele já flexibilizou uma parte da sua produção, aquelas de ciclo, então, né, os radiofármacos menor do que 2 horas, mas há ainda essa questão da maior disponibilidade, né, na não dependência do mercado externo para a garantia do fornecimento de toda a população. Então, nesse ponto aqui, eu gostaria, antes de dar início à palavra para os nossos painelistas, de demonstrar aqui as ações que o governo tem conduzido para viabilizar essa dinamização e o fomento da medicina nuclear. Um dos fatores iniciais que a gente gostaria de destacar aqui, de fato, é o envolvimento aqui que a gente precisa, inclusive, do nosso Congresso, que é a flexibilização da ampliação
do monopólio da União na produção de radiofármacos. Já houve uma flexibilização em 2006, com a emenda constitucional 49, que demonstrou grandes frutos, e temos aí uma PEC que já está no forno, aí foi inclusive criada recentemente a Comissão Espacial da PEC 517, que vai flexibilizar ainda mais, facultando aos entes privados a produção desses radiofármacos, independente da sua meia-vida. Um outro grande produto, né, que está em andamento aqui, fruto também dos trabalhos do comitê, é a Estratégia Nacional de Expansão da Medicina Nuclear. Foi um documento constituído aqui pela academia, pelo governo, por sociedades civis organizadas, que vai trazer... É uma política pública que vai trazer a ampliação do acesso da população aos diversos serviços de medicina nuclear, seja para diagnóstico, seja para tratamento, e a ideia é que seja disponibilizado em todo o território nacional, focando em eixos estruturantes de recursos humanos, desenvolvimento tecnológico, logística e todas as áreas que afetam a medicina nuclear como um todo. E temos também, né, um grande projeto aí, vamos dizer assim, um projeto de arraste, que é o reator multipropósito brasileiro. Já vem sendo debatido há alguns anos e, com certeza, ele vai disponibilizar o país de uma infraestrutura, de um reator nuclear de pesquisa, não só para questão de produção de radiofármacos, aumentando a produção aí dos insumos necessários para aplicações médicas, mas também para usos na defesa. Já temos vistos aí uso em pesquisa, uso na gestão de energia, como teste de combustíveis nucleares e tantos outros, né? Então, não há dúvida que esse é um processo de arraste. E destacamos também alguns dos produtos de menor porte, né, vamos dizer assim, mas que já trouxeram, inclusive, grandes ganhos recentes para a medicina nuclear no Brasil, que foi a reedição recente, em janeiro desse ano, da Instrução do Comando da Aeronáutica, que regulamenta os serviços de tráfego aéreo, que essa instrução ela deu prioridade aos pousos e decolagem de aeronaves que transportem radiofármacos. Ela caracterizou, inclusive, como colocou no mesmo rol de aeronaves que transportam órgãos, que transportam outros elementos sensíveis. Então, foi um ganho para a medicina nuclear, tendo em vista aí o tempo disponível, né, a meia-vida para transporte desses radiofármacos em todo o país. Uma outra questão também é o estabelecimento que o GSI tem buscado junto ao Conselho Nacional de Política Fazendária para isenção do imposto de circulação de mercadorias e serviços para os produtos, nas operações dos produtos que utilizem tanto os radiofármacos quanto radioisótopos ou fármacos para radiomarcação. Isso traria um alívio aí aos produtores e usuários, tendo em vista aí os diversos questões tributárias que circundam essa área. E, por fim, também uma outra questão recente foi a própria articulação ministerial do GSI, do Palácio do Planalto, junto com a Casa Civil, o Ministério da Infraestrutura e outros atores, para que fosse mantida a logística adequada de transporte de radiofármacos por via aérea, tendo em vista aí o que aconteceu recentemente com a saída da Latam nesse cenário, mas a inclusão de outros players, como o próprio Gol, a Azul Linhas Aéreas e a Modern Logística. Então, dessa forma aqui, para encerrar, a gente vê que o governo federal está ciente do atual cenário que existe de crise global, das dificuldades que são apresentadas para a medicina nuclear, mas por meio do CDPNB, por meio do envolvimento com os players, a gente tem buscado soluções que ajudem a ampliação dos serviços de medicina na nossa sociedade. Tendo dito isso, eu gostaria de convidar aqui o nosso primeiro palestrante, é o Dr. Rafael Madic, que apresentará a descentralização dos serviços de medicina nuclear. O senhor Rafael é farmacêutico formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, atuando em radiofarmácia desde 1996. Ele é fundador da Radiofármacos, atual com o grupo RPH e membro da Endeavor, atualmente VP Medicina Nuclear da GSH Corp. O Grupo RPH foi a primeira empresa privada brasileira a fabricar radiofármacos, através da unidade Fabril instalada dentro do Tecnopuc do Rio Grande do Sul. Também implementou o primeiro ciclotron no Brasil, no sul do Brasil. E em 2018 instalou a primeira radiofarmácia centralizada nacional na cidade de São Paulo. Contigo a palavra, doutor. Obrigado, Fabiano. Só um pouquinho, eu vou tentar aqui localizar a apresentação. Fabiano, está vendo? Pode colocar no modo apresentação? A gente está vê-la, mas... Beleza, já falei com o Celso, estou compartilhando o material em inglês na sequência. Peço desculpas aqui pelo... Bom, antes de mais nada, eu quero agradecer, primeiramente,
até ressaltar o trabalho e agradecer e ressaltar o trabalho do GSI, que não é de agora, né, doutor Fabiano Petruccelli, estamos pelo menos de alguns anos atuando de maneira muito proativa em todos os eventos, em todos os movimentos estratégicos da medicina nuclear brasileira, certo? Não só na logística, mas na questão da cadeia de manufatura, na questão regulatória, então agradeço. E também enfatizar e agradecer à Abidan pela organização desse excelente evento, em particular a pessoa do meu amigo Celso Cunha pelo esforço e pelo realmente empenho nessa organização desse evento. Bom, é um prazer estar falando com vocês, eu estou acompanhando aqui realmente pessoas de alta relevância na cadeia de radiofarmácia e de medicina nuclear, hoje como membros aqui da nossa mesa, então sejam todos bem-vindos. Bom, só um pouquinho, deixa eu ver. Ok. Então, na verdade, de maneira... Opa, só um pouquinho. Eu vou só mudar aqui, porque não é esse material. Eu vou mudar para um outro material. Aqui. Então, na verdade, a radiofarmácia no Brasil, de maneira estrutural, ela 100% do serviço de medicina nuclear no Brasil tem, então, dentro da sua unidade de negócio, tem um laboratório radioativo, que nós chamamos de radiofarmácia hospitalar, ou seja, cada serviço tem que, então, comprar os seus medicamentos, seus cold kits de empresas privadas ou públicas, comprar os radioisótopos, hoje no Brasil, a grande parte dos radioisótopos ainda sendo fornecido pelo ente público, e, de acordo com a agenda de exames, de acordo com a rotina ou de diagnóstico ou de terapia da medicina nuclear, esses laboratórios radiofarmacêuticos, então, vão fazer a radiomarcação, o preparo do radiofármaco, o controle de qualidade, e vão expedir esse material para que seja, então, administrado, injetado nos pacientes para fazer o exame de imagem ou, no caso terapêutico, a infusão para fazer, então, a radioisotopoterapia, que cada vez mais está em voga no mundo em função do termo teranóstico. Bom, o problema não o problema, mas a característica dessa operação é que ela acaba tendo, então, uma taxa de aproveitamento do radioisótopo na sua rotina não tão alta quanto esperado. Hoje, de um gerador de tecnécio no serviço de medicina nuclear, mesmo esse serviço planejando, organizando muito a agenda, você vai conseguir trabalhar com uma taxa de aproveitamento de 45%, 50% do potencial que aquele gerador pode gerar de radiação, ou seja, de exames, o radioisótopo. Além disso, os próprios kits que nós usamos na rotina, eles têm um potencial de dispensar um número maior de doses, mas a agenda daquele serviço, ele acaba sendo limitada àquela particularidade daquela comunidade, daquela cidade, certo? Então, você não consegue aproveitar. Além disso, nós temos fatores importantes como taxa de exposição à radiação por funcionários, nós temos geração de resíduos radioativos, então a gente entende que realmente a radiofarmácia hospitalar, ela acaba sendo muitas vezes um gargalo para a própria expansão da medicina nuclear. Então, o Grupo EPH e nós aqui do nosso time, nós estudamos aí maneiras de minimizar o impacto da logística num país continental como o Brasil, minimizar o impacto do desperdício, melhorar a otimização desses radiofármacos e conseguir atuar de maneira mais proativa nessa cadeia. E nós estudamos, então, o modelo americano, o modelo de alguns países da Europa, o modelo de alguns países importantes na Ásia, e vimos que o conceito de radiofarmácia centralizada é um conceito hoje aprovado e validado nos maiores mercados do mundo. Eu vou dar um exemplo hoje, o mercado americano, que representa 51% do mercado mundial de uso de radiofármacos, praticamente 90% de tudo que é administrado na rotina das medicinas nucleares nos Estados Unidos provém de doses unitárias de radiofarmácia centralizadas. Então, a gente entendeu que seria, além de toda a preocupação da CENEM e dos seus laboratórios, no investimento e desenvolvimento, dos entes privados, na instalação de ciclotrons, de plantas de cold kits, a gente entendeu que teria aí um papel importante a instalação de uma cadeia de radiofarmácias centralizadas no Brasil, centralizando a manipulação desses radiofármacos e dispensando a dose unitária para as medicinas nucleares, tirando essa complexidade de dentro do serviço de medicina nuclear. Aqui, nesse slide, a gente pode olhar de maneira bem resumida as etapas que são importantes tanto numa radiofarmácia hospitalar quanto numa radiofarmácia centralizada, mas principalmente
o tópico 5 e o tópico 6. Quando eu falo de uma radiofarmácia centralizada, além de todos os cuidados de manipulação, controle de qualidade, boas práticas de manipulação, eu tenho que ter uma preocupação muito grande com rastreabilidade, ou seja, todos os processos têm que ser mapeados, rastreados, as doses têm que ser dispensadas com a devida proteção radiológica, com a devida, seguindo as normativas de transporte de material radioativo e garantindo, muito aí na questão da Anvisa, que aquela dose do paciente X chegue na veia do paciente X. E isso tem que ser provado por documentação e por processos validados. Bom, os impactos de uma radiofarmácia centralizada numa cidade como São Paulo, Rio de Janeiro e nas grandes capitais, ele já foi estudado aí de maneira, vários artigos científicos que mostram o impacto em termos de redução de custo, redução de resíduo radioativo, redução de taxa de exposição dos funcionários que trabalham na medicina nuclear, entre outros. Tem uma literatura muito vasta sobre o impacto positivo da radiofarmácia centralizada. E aqui, nesse slide, eu resumo um pouco a história da radiofarmácia no mercado americano. A primeira radiofarmácia centralizada foi instalada no mercado americano em 1978, certo? E hoje, como eu falei anteriormente, mais de 90% de tudo que é administrado nas medicinas nucleares provém desses laboratórios de grande porte que manipulam radiofármacos, e o número de doses entregues diariamente superam 28 mil doses dia para mais de 5 mil serviços de medicina nuclear. Só um parênteses aqui, hoje o mercado brasileiro é um mercado que tem aproximadamente 420 serviços de medicina nuclear. O mercado americano hoje já chega a mais de 6.600 serviços de medicina nuclear, SPECT ou PET e terapêutico. Nós podemos olhar aqui na direita, que nós temos aí grandes players atuando nesse segmento. A própria Cardinal Healthcare tem mais de 130 radiofarmácias centralizadas instaladas no mercado americano. Aqui o mapa mostrando para vocês a densidade das radiofarmácias da Cardinal. A GE, ali no caso de General Electric, não é mais GE, uma empresa comprou as instalações da GE e de vários outros players atuantes no mercado. Bom, a parte bacana desse projeto de instalar a primeira radiofarmácia centralizada no Brasil é que não existia um marco regulatório nem perante a Comissão Nacional de Energia Nuclear, nem perante a Anvisa. Nós temos hoje marcos muito bem estruturados para instalar e operar serviços de medicina nuclear, instalar e operar unidades industriais, mas o meio do caminho entre a medicina nuclear e a indústria nós não tínhamos. E foi um trabalho muito bacana feito tanto pela Anvisa, um trabalho proativo tanto da Anvisa quanto da CNEM. No caso da Anvisa, existe um marco regulatório, que é a RDC 67, que dispõe sobre boas práticas de manipulação de medicamentos injetáveis, ou seja, as farmácias de manipulação, mas nenhum marco falando especificamente das particularidades da radiofarmácia, certo? Então, foi feito um trabalho de construção junto com a Vigilância Sanitária Municipal, Estadual e Anvisa, para discutir realmente esses marcos. Aqui eu deixo esse material depois para vocês, não vou entrar em profundidade. No que tange a CNEM, foi um trabalho muito bacana, porque, como eu falei, não existia um marco específico para radiofarmácia centralizada, mas você tem que adequar o projeto a 3.01, que fala sobre proteção radiológica, a 5.01, que fala sobre transporte de material radioativo, certo? Entre outras normativas da CNEM. E foi feito um trabalho a CNEM criou um grupo de trabalho, estudou os modelos internacionais, recebeu, depois de ter embasado, de ter estudado os modelos de radiofarmácia fora do Brasil, e aí sim, criou um grupo de trabalho e hoje monitora de maneira muito proativa, muito presente, a rotina dessa radiofarmácia para criar, inclusive, informações adicionais para uma futura normativa. Bom, então, como eu falei para vocês, a primeira radiofarmácia centralizada que nós instalamos no Brasil foi na cidade de São Paulo, certo? Dentro do complexo da Mercedes Portuguesa de São Paulo. Nós seguimos como um conceito de farmácia de manipulação, com particularidades de manipulação de material radioativo, certo? Essa unidade começou a operar no final de 2018. Então, a gente conseguiu criar todo um racional regulatório, vencer essa etapa regulatória. Também tínhamos que vencer uma etapa de cadeia de suprimento e de relacionamento com o mercado de medicina nuclear, que trabalha há décadas preparando os radiofármacos dentro de casa. Bom, alguns dados interessantes, então. A nossa operação começou em 2018, foi a primeira unidade no Brasil,
no Brasil, nos Estados Unidos tem mais de 400 unidades, e realmente foi uma mudança de paradigma. A gente conseguiu mostrar que, além da preocupação real com o custo do radiofármaco no preparo da sua rotina, também é muito importante conseguir ter uma preocupação com garantir a agenda de exame e a agenda terapêutica. Então, você ter um laboratório que consegue criar uma cadeia de suppliers, criar uma unidade de manipulação e conseguir dispensar 2, 3 vezes por dia para mais de 30, 40 serviços de medicina nuclear, todo o dia, com uma rotina de manipulação, com uma rotina logística que garanta a agenda de exames e de procedimentos terapêuticos, independente de sustos que nós tenhamos no mercado, isso realmente acho que é a coisa mais importante de uma radiofarmácia centralizada, certo? Isso realmente foi o que a gente conseguiu performar na cidade de São Paulo. Aqui eu ressalto que não é só a radiofarmácia, nós temos hoje um relacionamento e uma operação muito positiva com o próprio IP em São Paulo, temos parcerias internacionais também fornecendo radioisótopos. Hoje, o Lutécio 177 para marcação com o PSMA, hoje nós temos um trabalho muito com vários players internacionais abastecendo essa radiofarmácia centralizada com esses radioisótopos para a rotina diária e abastecer o mercado brasileiro. Bom, algumas vantagens estão listadas aqui, como as vantagens, como eu citei para você, da garantia da agenda, certo? Aqui, alguns números que realmente mostram o sucesso desse primeiro projeto, mais de 88 mil doses de Tecnécio expedidas pela unidade de São Paulo nossa. Nós temos mais de 100 serviços hoje com contratos com radiofarmácia centralizada, seja para produtos com Tecnécio, para doses com Gallium 68, para doses com Lutécio, ou o modelo Turnkey, que é o modelo onde a gente envia o funcionário, envia o radioisótopo e envia os consumíveis e preparamos os radiofármacos dentro da rotina do cliente. Aqui eu estou falando especificamente no caso do Gallium 68 para marcação com PSMA ou análogo da somatostatina. Temos hoje mais de 130 pacientes que iniciaram já o tratamento com Lutécio PSMA. Aqui eu estou falando de PSMA Lutécio, porque o IPEM já vem atuando aí há muitos anos com o Lutécio Dotatat, certo? Com um volume muito grande, e mais de 5.400 doses de galho dispensadas via radiofarmácia centralizada. Aqui algumas vantagens, alguns benefícios dessa radiofarmácia centralizada, como rastreabilidade, garantia de fornecimento das doses, redução de custo logístico, que é, inclusive, vamos falar nessa mesa redonda sobre a questão do impacto da logística no custo da cadeia de radiofármacos, todas as doses com controle de qualidade, rastreabilidade, segurança para o paciente e, acho que é tão importante quanto, conseguir trazer moléculas e radiofármacos novos para a rotina das medicinas nucleares. Nós estamos agora em setembro, final de setembro, já finalizando a construção e o início da operação da segunda unidade na cidade do Rio de Janeiro. Vai ser uma radiofarmácia centralizada com um porte ainda maior que a de São Paulo, certo? E estamos vislumbrando instalar unidades como essa de São Paulo e Rio de Janeiro nas principais capitais brasileiras, porque a gente entende que realmente, o Rogério falou na sessão anterior, que o problema logístico impacta muito medicina nucleares, mas no interior do Brasil. A gente tem que focar realmente como melhorar a disponibilidade, a cadeia de suprimento, não só nas principais capitais, mas nas principais regiões do Brasil. Nós usamos muito a radiofarmácia centralizada também para estabelecer parcerias internacionais. Hoje a RPH tem parcerias com biotechs como a Telix, parcerias com empresas como Oncobeta, parceria com suppliers importantes na cadeia de fornecimento, como no caso do iodo 131, temos hoje parcerias com empresas como a CMR, empresas como a ITM, ou seja, a gente entende que as radiofarmácias são uma porta para conseguir criar uma eficiência na entrega dessas moléculas para o médico nuclear e, obviamente, para o paciente na ponta que se beneficia. Então, eu gosto muito de falar, se deixar que eu falo aí muito mais, em preocupação do tempo, eu finalizo aqui, agradeço a todos e envio ainda hoje o material em inglês para os participantes estrangeiros. Obrigado. Muito obrigado, Rafael. É muito interessante ver a forma que a RPH tem acompanhado aí, né, o estado da arte, o estabelecimento dessas radiofarmácias centralizadas, inclusive como vista de um paradigma que tem sido mudado, né? As regulações muito se focavam na indústria, no usuário final, mas temos aí players intermediários e cabe à CENEM, a Anvisa,
colocar o nosso regulamento ao estado da arte, conforme ele vai se adequando. Inclusive, o GSI apoiou recentemente a estruturação da RDC, da Anvisa, que lida sobre a estruturação de produção de radiofármacos in-house, registro de novos insumos e tudo mais. Então, a questão é, muitas vezes, instado pela própria iniciativa privada, pela indústria, manter a nossa regulação no estado da arte, conforme é produzido mundialmente. Gostaria agora de convidar a nossa segunda debatedora, nossa amiga Ana Célia, já de bastante conhecimento, conhecida em todo o nosso setor. A senhora Ana Célia é bacharel em Direito e possui MBA pela Escola Politécnica da USP. Ela vai falar uma apresentação sobre transporte de radioisótopos. Na Agência Internacional de Energia Atômica, ela atuou como consultora do Grupo de Trabalho sobre Segurança Física em Transporte de Material Radioativo para a série de Segurança Física Nuclear e foi vice-presidente do International Steering Committee for Denials and Delays on Shipment of Radioactive Material. Também é membro do Grupo Nacional para Estudos de Recusas e Demoras em Transporte de Material Radioativo e da Comissão de Estudos para a Revisão das Normas de Transporte de Materiais Radioativos e de Segurança Física de Fontes Radioativas da CENEM. A senhora Ana Célia foi diretora do Centro de Medicina Nuclear da USP, gerente sênior da divisão nuclear da empresa Reindústria e Comércio, CEO da empresa Eckert Ziegler Brasil Isotope Solutions e Eckert Ziegler Logística, e atualmente é CEO da empresa Acertes Nuclear. Por favor, Ana Célia, a palavra está contigo. Aí já tem aqui, ó. Share. E uma outra exibição. Cadê? Aqui mesmo no PowerPoint. Peraí. Pode falar. Muito obrigada, Fabiana, pela apresentação. Antes de mais nada, eu quero agradecer a organização desse evento, pela Abidan, o Celso, nosso amigo, e agradecer também essa iniciativa da Abidan de abraçar a medicina nuclear. Eu acho que tem tido realmente efeitos muito, muito positivos para nós da área de tanto tempo. O Fabiano é um gênio que conseguiu, na sua apresentação, já falar muito daquilo que ele sabe dentro da função dele no GSI, mais as nossas apresentações. Bastava só o Fabiano, estava tudo feito. Fabiano, parabéns, muito bom mesmo. Então, vamos lá. A importância do transporte no desenvolvimento da medicina nuclear no Brasil. Aqui algumas informações da Agência Internacional de Energia Atômica que eu acho que são importantes sabermos, que todos os dias milhares de transportes de material radioativo, inclusive combustível nuclear, rejeitos, são transportados mundialmente. E a agência, e o Natanael Bruno vai falar sobre isso, porque Natanael ficou aí 5, 6 anos na agência, exatamente na área de transporte, e ela promove fortemente a implementação de regras, de normas para os seus Estados-membros, para os países membros da ONU, e teve resultados maravilhosos nos últimos 50 anos, que ela faz um controle da segurança radiológica, segurança nuclear, e após o acidente de 11 de setembro, daquela barbaridade que aconteceu nos Estados Unidos em 2001, a agência também começou a fazer o controle, sugerir o controle da segurança física no transporte do material radioativo. Rapidamente, mostrando que a indústria, a medicina, a agricultura, todas essas áreas usam material radioativo. Por conta desse desenvolvimento tecnológico que existe no mundo hoje, o largo uso de material radioativo,
cerca de 20 milhões de transporte de material radioativo, material nuclear, acontecem todo ano, pelo mundo todo, e crescendo cada vez mais a demanda do uso pacífico do material radioativo nuclear. No Brasil, são cerca de 60 mil transportes, dos quais cerca de 20 mil são de radioisótopos para uso médico. E aqui cumpre dizer e chamar a atenção que o material radioativo, via de regra, ele não é produzido na instalação onde ele vai ser usado. Não só na área médica, como também na indústria. Então, transporte, a logística é fundamental. Sine qua non, não existiria medicina nuclear, energia nuclear, nada disso. Então, o transporte, fortemente, ele tem que ser considerado, analisado e estudado. Em aquisição, produção e uso de material radioativo no Brasil. Nós podemos importar material radioativo para uso médico. A concentração dos voos, a concentração está no Sudeste, que é a porta de entrada de material radioativo para uso médico. Então, entram nos aeroportos do estado de São Paulo ou no aeroporto do Rio de Janeiro. Também é concentrado no Sudeste a produção de material radioativo para uso médico, dos quais eles são assim distribuídos. Para o Norte, segue no Sudeste permanece aí 54% da produção do material radioativo. Então, nós já vemos, só por isso aí, que a concentração é enorme no Sudeste, exigindo uma logística bem mais suave, bem menos complexa do que a logística para o Norte e o Centro-Oeste. Aqui estão os números de laboratórios de medicina nuclear no Brasil por região. A Beatriz, que já falou na outra sessão, Beatriz Leme acompanha de perto esses números. O Nordeste tem 64 serviços de medicina nuclear, estão aí por estado, nos quais 21 são PET. Norte, 17, com 5 PETs. No Centro-Oeste, 39, com 15 PETs. No Sudeste, 218 laboratórios de medicina nuclear, entre os quais 69 são PET. E no Sul, 69 serviços de medicina nuclear, e entre eles estão 17 PETs. Também aí os números não mentem, 218 na região Sudeste. O próximo slide, que é da ANAC, são evidências indiscutíveis, né? As principais rotas partindo do Sudeste, quanto maior a espessura da linha, maior o número de volumes transportados naquela rota. E foram dispostas rotas que transportaram a partir de 200 volumes entre 2019 e 2020. Podemos ver aí a concentração no Sudeste, no Nordeste e no Sul, realmente com prejuízo enorme aí para a região Norte e Centro-Oeste. Dada a característica do material radioativo, do decaimento e as longas distâncias do nosso país, o transporte ideal é o aéreo. Entretanto, alguns fretes a partir da região Sudeste para o Nordeste, para o Norte e o Centro-Oeste, o frete algumas vezes supera o valor do medicamento. Algumas companhias têm restrição ao transporte de material radioativo, o que sobram poucas companhias hoje no Brasil.
Algumas localizações não têm voos com horário favoráveis e que combinem com a produção do material radioativo, e alguns destinos também têm poucas alternativas de voo. É extremamente complexo isso daí. Cuiabá, Campo Grande tem poucas alternativas de voo, e assim mesmo, esses voos não estão de forma adequada com a produção do material radioativo. Bom, nem vou falar de Manaus, então, que Belém, que é muito, muito mais grave a situação. E o transporte terrestre, ele tem algumas dificuldades, regulado por muitas autoridades, a ANAC, a NTT, a NTT, a própria SENEM, e outras tantas, e às vezes, quando se faz a atualização das normas regulatórias, algumas vezes, por exemplo, a NTT faz uma atualização que não corresponde com a mesma atualização que a SENEM faz. E, às vezes, tem muita diferença, algumas diferenças entre as duas normas, cria dificuldades importantes durante o transporte. Outras companhias que fazem o transporte terrestre têm pouca aderência ao regulamento e são portas abertas para incidentes. Eu acho que esse é um assunto que precisa ser discutido em separado e olhado com muito critério. Também as distâncias que as transportadoras atuam, muitas vezes não corresponde às necessidades do material radioativo e do hospital, do laboratório, e muito complicado é o controle do last mile, que nós chamamos aqui das pontas, porque nós colocamos um material radioativo no aeroporto de São Paulo, vamos imaginar que no aeroporto de Recife, que nós vamos chamar de last mile, que é a ponta, vem uma outra empresa buscar esse material radioativo e levar até o hospital ou o laboratório. Essa última ponta é difícil de controlar, acho que Natanael Bruno, se tiver tempo, pode comentar um pouco sobre isso também. Em consequência, no Brasil, há um baixo desenvolvimento da especialidade. Tempo quanto para terapia, e o custo do tratamento do paciente é extremamente elevado, porque muitas vezes ele precisa vir, ele tem que vir para outras regiões. Região Norte, normalmente, envia seus pacientes para Brasília. Não são baratos os voos, e também a estadia, não sei se ficam 1, 2, 3, 10 dias, né? Pacientes da região centro-oeste vêm para São Paulo ou vão para Belo Horizonte. Não é trivial, não é bom, o paciente já está com todo um emocional rebaixado, e viagens, e o material não chega, é complexo. E o que poderia ajudar no desenvolvimento da especialidade? O que nós percebemos é que, neste momento, o transporte não tem muitas ferramentas para ajudar no desenvolvimento da medicina nuclear pelo país. Não vemos hoje, esse é um assunto muito discutido, a gente não vê hoje como melhorar a situação do transporte. E também tem que se dar muita atenção para o transporte, porque no dia a dia, todo o serviço de medicina nuclear depende do transporte. Nós já chegamos a sugerir a criação, organização de um fórum permanente que pudesse resolver problemas crônicos ou situações esportes do transporte. Esse é um assunto ainda não decidido, mas não vejo muita possibilidade disso acontecer. Ou alguma outra coisa muito semelhante, que a autoridade pudesse imediatamente tomar conhecimento daquela dificuldade. E o que mais poderia nos ajudar? A flexibilização do monopólio.
ele poderia encorajar empresas a investir nessas áreas mais prejudicadas pela distância. Também eu acho que é imperativo, eu acho que esse é um assunto, eu acho que o Fabiano já falou bem, deve acontecer, deverá acontecer, a gente tem uma expectativa enorme que aconteça. Entretanto, nós que atuamos na medicina nuclear, nós temos que nos preparar para essa flexibilização do monopólio. Porque não é a partir de hoje, todo mundo pode fazer, o que, como e onde. A descentralização, desculpa aqui, a descentralização da produção de uso da medicina, de radiofármacos. Eu acho que poderia aproveitar a apresentação que o Rafael fez e dizer que a organização, criação, instalação de radiofarmácias à distância, eu acho que favoreceria muito o desenvolvimento da medicina nuclear. Também não podemos esquecer que a radiofarmácia também depende do transporte, mas o transporte localizado, ele mais fácil seria controlado. E acreditamos que uma política fiscal encorajaria também empresas privadas a investir. A história do ICMS, do PIS, do COFINS e tantos inúmeros outros impostos que incidem nesse material. Então, não há dúvida que uma participação mais forte da indústria poderia ajudar mais rápido o desenvolvimento da medicina nuclear. O Estado tem outra função extremamente importante, que é o desenvolvimento de pesquisa básica e pesquisa aplicada. Poderia colocar o Brasil de forma independente e ser protagonista nessa especialidade no mundo, e principalmente ainda os dois, empresas, iniciativa privada e o Estado, em sintonia, levariam, sem dúvida nenhuma, a medicina nuclear para um sucesso. E aí nós não podemos deixar de agradecer, imperioso agradecer o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, o GSI, Fabiano pertence ao GSI. Nesses meus 40 anos, eu já parei de falar, aliás, eu falo 40 anos há muito anos já, mas nessa minha experiência de 40 anos na área nuclear, é a primeira vez que eu vejo uma atuação tão forte, tão intensa, de autoridades competentes. Eu acho que nós temos que aproveitar isso muito, muito mesmo, e agradecer o GSI, a Autoridade Nacional de Segurança Nuclear, que até maio era a CENEM. A CENEM, realmente, a NSM colabora de forma intensa para tirar os gargalos e os problemas. A Anvisa, o ano passado, atuou de forma muito proativa, também nunca antes a gente tinha tido essa experiência. E eu não tenho dúvida que a Abidan veio para fazer história, ficar e ajudar como nunca antes vimos uma associação ser tão atuante, tão boa, e eu tenho muito orgulho de pertencer. Muito obrigada. Obrigado, Ana Célia. Excelente apresentação aí, conseguimos ver aí a ampação, os vários desafios que a medicina nuclear enfrenta, principalmente na questão do transporte, né? A distribuição, a malha aérea, de certa forma deficitária, mas que pode vir a ser melhorada, inclusive com a disponibilidade maior dessas radiofarmácias, desses produtores ao longo do país. Por isso a gente tem essa mesa aí totalmente miscigenada, com o Rafael e o Natanael na área de regulação, para que possamos expandir. E aí eu passo agora a palavra para o nosso último palestrante dessa mesa,
o doutor Natanael Bruno, meu colega de órgão, né, da antiga Comissão Nacional de Energia Nuclear, agora Autoridade Nacional de Segurança Nuclear. O senhor Natanael Bruno é tecnologista sênior da Comissão Nacional de Energia Nuclear, formou-se na Universidade de Santa Úrsula, no Rio de Janeiro, onde cursou Engenharia Elétrica e Eletrônica. Na Agência Internacional de Energia Atômica, ele atuou como especialista em segurança de transporte, além de ter sido responsável pela revisão dos regulamentos para o transporte seguro de material radioativo e orientações relacionadas. Atualmente, o senhor Natanael Bruno é o chefe da Unidade de Segurança de Transporte da CENEM e representante brasileiro do Comitê de Padrões de Segurança de Transporte da IEA, The Transport Safety Standards Committee. Contigo a palavra, doutor Natanael. Agora me ouve? Muito bem. Então, agradeço a todos, agradeço pelo convite, a oportunidade de estar aqui com esse grupo e trocar algumas ideias. Preparei uma pergunta bem provocativa e parece que as apresentações de Rafael e de Ana Célia convergiram para essa questão provocativa. Vou colocar aqui em tela inteira e vou tentar aqui compartilhar a tela. Ok agora? Muito bem. Espero que estejam vendo a apresentação. A pergunta provocativa que eu estava me referindo é somente essa, né? O transporte de material radioativo, ele é complicado ou ele é complexo? Ou quem sabe as duas coisas? Vamos dar uma olhada, então, por que a gente faz essa pergunta e como essa pergunta pode ser respondida. É claro, quando começa a se falar sobre regulamentação para o transporte ou regulamento de transporte de material radioativo, se vê imediatamente a ideia de quando foi que começou a história, né? E aí eu busquei o primeiro regulamento de transporte de material radioativo, que foi exatamente lá em 1961, quando foi solicitada à Agência Internacional de Energia Atômica que fizesse, na recém-criada Agência Internacional de Energia Atômica, que fosse criado, então, um regulamento para o transporte de material radioativo. Então, primeira publicação, 1961, o que dá aí 60 anos, né, de existência do regulamento, e põe ou oferece algumas características, né? Por exemplo, se o material radioativo é transportado em conformidade com este regulamento, as chances desse material ser transportado com sucesso será grande, e prova disso é que, desde o lançamento, desde a primeira publicação desse regulamento, não houve um incidente, ou não houve um acidente que tivesse consequências sérias em termos de proteção radiológica, em termos de irradiação ou contaminação daqueles operadores ou dos transportadores. Então, esse é um dado interessante, que o regulamento, com toda essa idade, ele esteja ainda com esse extraordinário, né, com esse fantástico recorde de segurança. É claro que o regulamento é periodicamente, né, revisto de uma maneira sistemática, né, ele é revisto e ele é, se necessário, revisado, né? A gente separa bem essas duas coisas. A revisão é feita a cada 2 anos e se decide, então, se vai ser revisado ou, e, consequentemente, publicado uma nova versão. Este regulamento, ele se transformou, então, ao longo dessas décadas, na base, né, veio a formar a base para a regulamentação nacional, a regulamentação
modelo internacional, o transporte modal, estamos falando aqui no transporte aéreo, no transporte marítimo, no transporte terrestre, e para os regulamentos nacionais, né, de transporte de material radioativo, que, trazendo para o caso brasileiro, tá, nós vamos ter a norma CENEM 5.01. Tá? Então, essa aí é a cara hoje do regulamento da agência. Né? Já a gente mostra aí o da CENEM. Tá? Ele se tornou, então, como eu já disse, a referência para a regulamentação, por exemplo, da ICAO, que cuida, é uma organização das Nações Unidas para o transporte aéreo, a IMO, que é o equivalente para o transporte marítimo, e ainda o famosíssimo Orange Book, que são as regulamentações para o transporte seguro de produtos perigosos. É bom mexer em todas as classes. Esse documento cobre todas as classes e a classe 7, material radioativo, se enquadra nessa. Então, esse regulamento, quando algum país solicita apoio ou assistência técnica da agência, esse documento se torna mandatório. Tá? Fora disso, ele é uma recomendação e os países aderem na medida de seu interesse. Ele também serve como base para educação e treinamento, né, material de treinamento que a agência oferece. Ele vai falar mais um pouquinho sobre isso aí logo à frente. E, é claro, veio a ser, ou é, desde sempre, né, a referência para o regulamento brasileiro sobre transporte de material radioativo. Aí está uma imagem representativa, né, ou seja, a última versão, ou a atual versão do regulamento para o transporte de materiais radioativos. Ele é deste ano, tá, totalmente baseado no documento da agência, que eu acabei de mostrar, tá, com pequenas exceções que nós chamamos de variações por Estado-membro, ou seja, cada um coloca ali a sua característica. Tá? Alguém fez uma pergunta agora há pouco no chat, falando de como se dá essa relação, né? Como a coisa acontece entre o regulamento da CENEM, o regulamento das agências reguladoras, tá? E das próprias organizações, dos próprios órgãos entre si. Né? Então, de forma provocativa, ora, é complexo, é complicado, e isso, de alguma maneira, é impactado, provocado, tá, pela existência de outras agências reguladoras. Esses, então, são os elementos para responder essa pergunta. Então, a Agência Nacional de Transporte Terrestre, ela publica lá o seu documento, aí está a resolução, estabelecendo os requisitos para o transporte terrestre de material, de produtos perigosos, e material radioativo, um deles. Né? Nós também temos, né, no caso do transporte aéreo, o RBAC, que é o Regulamento Brasileiro de Aviação Civil, que tem um componente, né, de produtos perigosos e trata do material radioativo também. O IBAMA, que também tem responsabilidades sobre o transporte de produtos perigosos e, em consequência, material radioativo, não é uma agência reguladora, mas, por força de lei, aí está a Lei Complementar número 140, tá? Ele tem essas responsabilidades. Tá? O próprio Ministério do Trabalho e Emprego, isso na época da publicação da NR 29, ou seja, Norma Regulamentadora número 29, também tem responsabilidade com relação aos portos organizados, porque a NR 29 trata lá de quando se movimenta produtos perigosos nos portos, e inclui aí o material radioativo. Tá? Tem a Marinha, né, que publica as normas, norma 1, 2 e 29, todas elas têm elementos, têm requisitos para transporte de materiais radioativos. E, finalmente, a ANTAC, que é aí sim a Agência Nacional de Transporte Aquaviário, que tem uma resolução que trata também do transporte de produtos perigosos, incluindo os radioativos. Hoje nós temos um contato estreito com a maioria dessas agências reguladoras, né? A NTT, a ANAC, o IBAMA, a Marinha,
a pessoa encarregada de rever e atualizar a ANR, todos eles têm um contato. Cantar que é a que mais dificuldade nós ainda encontramos, mas não é impossível. Periodicamente temos um contato. E o mais interessante, quando a NTT, a própria ANAC, eles promovem as audiências públicas, né, para o processo de revisão de suas normas, a CNEM é convidada, a Agência Nacional de Segurança Nuclear, agora mais nova, é convidada, e participamos do processo de audiência pública, de revisão das normas, dos regulamentos dessas agências reguladoras. E o contrário, vice-versa, também acontece, né? A CNEM convida todas essas organizações para participar do seu processo. Bom, então aí fornecidos alguns elementos para dizer, puxa vida, é complicado ou é complexo? Como se faz para navegar com todas essas agências reguladoras, não? E aí eu queria mostrar, então, um outro lado, mais argumento para responder a questão provocativa, que é o seguinte: aqui nesse evento já se fala bastante de medicina nuclear, não vou acrescentar quase nada, por mais que eu fale, mas representei aí uma faixa, um lado, uma fatia do uso do material radioativo, no caso aí para uso médico. Não vou me prender aqui, porque os antecessores já falaram e falaram muito bem sobre isso. Mas, por exemplo, aí está um transporte, né, uma cena de um transporte de material radioativo na área de produção de energia. Isso aí é o hexafluoreto de urânio, que está sendo transportado do Porto do Rio de Janeiro para as instalações da INB lá em Resende, e cujo objetivo é fabricar os elementos de combustível para as usinas nucleares. Repare como são diferentes essas duas atividades. Uma terceira seria o transporte de minério, que vem aí nessas chamadas Big Bags, e que estão ali rotuladas como material radioativo, mas esse material é, na verdade, um minério, que pode ser, por exemplo, um nióbio, cujo objetivo final não é o aproveitamento das características radioativas desse material, nem nucleares desse material, simplesmente porque a natureza pôs nesse material os traços de urânio e tório. Esse equipamento aí, que é bastante curioso, né? Até pelo tamanho dele, né? Ele tem fonte radioativa incorporada. Então, se a imagem é curiosa, o nome é mais curioso ainda. Ele é conhecido no meio, né, da produção de petróleo, né, da extração de petróleo, como árvore de Natal molhada, né? E realmente, devido ao número de displays, o nome é bastante adequado. Por que eu estou mostrando essas 4 imagens representativas de 4 grupos totalmente diferentes? É porque todos eles são regidos, são regulamentados da mesma forma por um único documento, que é o Regulamento de Transporte de Material Radioativo. Isso envolve pessoas por trás dessas especializações, né? Dessas especialidades, pessoas de cultura diferente, de formação diferente, de experiências diferentes e objetivos diferentes, todos eles tendo que ser contemplados, abraçados por um único regulamento. E aí vem uma série de questões de linguagem a ser utilizada, a formação das pessoas, a necessidade de esclarecimento, de treinamento, tudo isso tem que ser considerado quando se prepara a regulamentação de transporte. Mas será que, assim mesmo, é difícil de entender o regulamento? Que a maioria das queixas que chegam até nós tem essa origem, tem esse formato, né, da dificuldade ou da complexidade, e ele tem que informar o seguinte: quem é a figura importante numa operação de transporte de material radioativo? O expedidor. Então, a norma estabelece o papel e a responsabilidade desse ator principal. Também define o papel e responsabilidade do transportador. Exige, requer educação e treinamento, que são duas coisas diferentes, para aquelas pessoas direta ou indiretamente envolvidas nas operações de transporte, e ela exige, mas também prevê a existência de guias, sejam eles guias
já escritos, quando a demanda é grande, né, para, por exemplo, um plano de transporte, que é uma variação em relação a outros países, porque aqui é um item normativo a exigência do plano de transporte para material radioativo. Tá? Para mudar de lado, né, a gente fala que existe um processo, né, de revisão e atualização do regulamento, né? E esse processo é aberto aos stakeholders. Quem são os stakeholders? Essas pessoas que acabaram de realizar suas palestras aqui, e também aqueles que estão assistindo, muitos deles são os stakeholders, são as partes interessadas, né? Então, o processo de atualização, o processo de revisão desse regulamento, ele é aberto a essas pessoas. E a tendência é tornar menos complicado ou menos complexo, à medida que as pessoas participam e acabam por compreender a necessidade do regulamento, né, e suas características. Né? Por exemplo, é aberto 100% do tempo a possibilidade de fazer proposta de alteração do regulamento de transporte. Se alguém decidir, após essa sessão, propor à CNEM, ou à Agência Nacional de Segurança Nuclear, uma mudança no seu regulamento, as propostas serão consideradas. Né? Se elas serão implementadas ou não, aí vai depender de um longo processo. Mas, aberto para propostas, a CNEM sempre está. Solicitação de orientação, de guia. Né? No site existem algumas orientações, né? Todos já têm familiaridade com a nota técnica IBAMA-CNEM, que estabeleceu assim, um processo de orientação, né? Contém a receita de bolo de como fazer um plano de transporte, por exemplo, como submeter e como tratar isso junto de uma vez só nas duas organizações, a CNEM e o IBAMA. A existência de material de treinamento que agora foi lançado pela Agência Internacional de Energia Atômica. Nós estamos aí numa fase de planejamento para a tradução desse material para o português. Então, são ações que visam facilitar o entendimento e, facilitando o entendimento, remover essa característica, qualquer que seja, de complexidade ou de dificuldade que os operadores, que os stakeholders possam sentir. Então, de que maneira podemos fazer isso mais eficiente, mais aberto e mais consequente? Aumentar a participação das partes interessadas, a participação dos stakeholders, no processo de tomada de decisão com relação ao regulamento em si. Receber as propostas, avaliar as propostas, convidar essas pessoas, abrir a participação dessas pessoas, que hoje passa por uma revolução muito grande, né? Hoje as pessoas participam de seus escritórios ou diretamente de sua residência, no teletrabalho. Então, aumentar essa participação certamente, acontece em outros países, uma maneira para facilitar o entendimento, a compreensão das regras para o transporte. O próprio desenvolvimento, ou a adoção, ou as duas coisas, do material de treinamento, eu diria, educação e treinamento, dado pela Agência Internacional de Energia Atômica. Aí chega, então, a hora da gente resumir, né, o que foi dito para responder a pergunta. Né? Os regulamentos internacionais, refletidos no regulamento nacional, eles têm um extraordinário recorde de segurança, são 60 anos. Né? O regulamento define claramente o papel e responsabilidade de cada ator envolvido na operação de transporte. Existe variação por país, né? Cada um coloca as suas características. No Brasil, por exemplo, não se transporta material radioativo pelos correios, essa é uma variação. Né? Existe um processo de revisão e atualização para manter o regulamento atualizado em relação ao que se desenvolve internacionalmente, e nós sempre encorajamos, né? Sempre queremos aumento da participação dos stakeholders. Respondendo, então, a pergunta, né? Era uma pergunta retórica para provocar o interesse e a discussão, né? O transporte, dependendo de quão próximo
as pessoas estão familiarizadas com o regulamento. Ele pode ser complexo, sim. Quando não se conhece absolutamente nada do regulamento, ele soa como complicado, e eu, particularmente, não acredito que seja isso, mas ele pode soar como complicado. Ele pode ser entendido, e, quando entendido, bem interpretado, e sendo bem interpretado, ele é fácil de ser seguido, para que as operações sejam feitas em conformidade com esse regulamento. Operações de transporte realizadas em conformidade com o regulamento têm, como disse logo no início, uma bem grande chance de ser feito com sucesso, começo, meio e fim. Obrigado, se alguém estava ainda assistindo, muito obrigado pela atenção, e tomara que isso provoque bastante discussão, bastante debate. Obrigado, Natanael. Excelente palestra, conseguimos aí ver, né, quão complexo e complicado de fato é esse transporte, mas de fato necessário, né, todas essas regulações. Infelizmente, eu recebi aqui, estou em contato com a organização, infelizmente, dado o adiantar da hora, estamos aí 15 minutos ahead of the time no final dessa sessão, então eu vou ter que encerrar aqui. A gente sabe que 1 hora não é suficiente para tratar desse assunto, a gente tem 3 palestrantes de alta capacidade aqui, então o que a gente pede aí à organização, que as perguntas que nós obtivemos, que possam ser encaminhadas para os nossos palestrantes, e aí nós mantemos o contato com a audiência, e aproveito a oportunidade também para convidá-los para a mesa que ocorrerá amanhã, moderada pelo deputado Irã Gonçalves, é o presidente da Frente Parlamentar da Medicina, vai tratar de medicina nuclear, com participação da CENEM, da Anvisa, do INC, então o fórum vai estar em aberto, e agradeço aí a participação mais uma vez do Rafael Magic, do Natanael Bruno, da Ana Célia, uma salva de palmas virtual para eles aí, e com certeza vamos ter aí outras oportunidades, outros fóruns para debater mais sobre esses assuntos. Muito obrigado e uma boa tarde a todos.